Você sabe o que é um bloqueio emocional? Sabia que temos vários bloqueios emocionais? E que esses bloqueios emocionais te impedem de alcançar muitas coisas maravilhosas e libertações na sua vida? Sabe aqueles relacionamentos que a gente não consegue terminar, que você sofre, você vive vários tipos de humilhação, você tem brigas constantes, você sabe que você não é feliz, você entende que você não é feliz, mas você não consegue sair? Sabe aqueles relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos que te geram dependência emocional? Então, isso tem tudo a ver com os bloqueios emocionais. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem uma amiga que está vivendo alguma dessas situações que eu falei para você, envia esse vídeo para ela, dá um like no vídeo, curte a nossa página e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre bloqueios emocionais. Então, bloqueio emocional, ele é um mecanismo de defesa que você tem, que ele te previne inconscientemente de viver dores e traumas que você já viveu no passado, não soube lidar ou tratar com essa situação. Então, quando você vive situações semelhantes, te dá um bloqueio emocional como um mecanismo de defesa para você não lembrar do sofrimento anterior. E isso te prende a sofrimentos constantes durante muitos anos, algumas pessoas pela vida inteira. Como eu já disse para vocês, muitas vezes nós temos alguns relacionamentos que você sabe que aquilo só te afunda, aquilo só te destrói, te humilha, te maltrata, mas você não consegue sair. E mesmo quando você sai, você fica presa àquele sentimento de falta, de angústia por não ter mais. Você fica presa nesse relacionamento, porque provavelmente você tem algum bloqueio emocional. E o bloqueio emocional, ele não te deixa caminhar. Se você tá vivendo essa situação, então você já entendeu que você tem esse bloqueio. Mas sabia que dá sim para curar um bloqueio emocional? Para você tratar bloqueios emocionais, um grande passo, o maior de todos eles, é você trazer a sua consciência da onde veio esse bloqueio. Quando foi que ele começou? E normalmente ele foi gerado na sua primeira infância, no seu relacionamento com seus pais, algum dia que a sua mãe te disse uma frase, um dia que o seu pai te acusou de alguma coisa, ou você foi humilhada, ou você sofreu algum trauma, que na época você era criança, sentiu aquela dor, não soube administrar, mas aquilo te gerou um bloqueio. Esses bloqueios, eles são muito constantes e nós temos vários bloqueios emocionais. A média, nós temos 7 tipos de bloqueio emocionais, mas eu vou falar com vocês nos próximos vídeos. Então, se você vive esse tipo de situação, o primeiro passo para você conseguir superar isso é entenda da onde vem o seu bloqueio. Como que eu faço isso, Thalita? Olha para a sua vida, olha para o seu passado. Eu tenho algumas técnicas que eu uso na minha mentoria de escrita, que são bem interessantes para você encontrar esses bloqueios. Porque quando você identifica os bloqueios, você consegue quebrar padrões. Então você para de repetir comportamentos. O bloqueio emocional faz a gente viver num ciclo vicioso. Vou citar um exemplo aqui de separação. Você separa, se arrepende, sente medo de não conseguir outro relacionamento, medo de ficar sozinha, medo de outra pessoa não te querer, medo do seu parceiro arrumar outra pessoa. Isso faz você se desesperar e você reata um relacionamento que já era falido, você já sabia que você não queria aquilo para sua vida, mas o teu gatilho emocional disparou tantos medos, tantas inseguranças em você, que para evitar que tudo aquilo, aquela dor voltasse, você reata o relacionamento, mesmo você não estando mais feliz. Então, se você tá infeliz num relacionamento, se você já sabe quando você tomou a decisão, eu não quero mais, eu vou me separar, eu vou pôr um fim em tudo isso, você tá decidida e racionalmente, você já tomou essa decisão, você sabe que é isso que você quer.
Só que depois vira um turbilhão de emoções dentro de você e você não consegue manter aquilo que você queria e buscou tanto. Então você está lidando com bloqueios emocionais. Nós temos 13% das nossas reações, elas são tomadas no nosso racional. Mas 87% das nossas reações, elas são tomadas na emoção. Então, muitas vezes você está mentalmente convicta de uma situação, certa que você não quer mais aquilo. Você tem isso conscientemente claro. Mas quando você traz para as emoções, os seus bloqueios emocionais disparam gatilhos de medo, de insegurança, que faz você deixar de acreditar em tudo aquilo que você já tem como verdade e ceder às emoções e voltar no ciclo vicioso. Então, se você está vivendo situações assim, procure identificar quais são as origens dos seus bloqueios, aonde tudo começou. E olha para dentro, olha para a tua história, lembra do seu passado, lembra de situações que pode de alguma forma ser semelhantes à situação que você está vivendo hoje. E aí sim, quando você trouxer isso à sua consciência, quando você tiver consciência de que você está fugindo de repetir uma dor, de repetir um sofrimento, quando você consegue ter essa consciência, você consegue se libertar dos bloqueios que te prendem. Eu atendo muitas mulheres todos os dias que elas vivem num looping, presas em bloqueios emocionais, e que isso não permite que elas saiam daquelas situações muito dolorosas que elas vêm vivendo por anos. Então, se você está vivendo isso, se você conseguiu entender dentro da tua história quais são os seus bloqueios, vamos quebrar esses bloqueios, reescrever sua história, ressignificar esses momentos para você se sentir livre e se libertar para você poder viver a vida dos seus sonhos, para você buscar aquilo que você realmente quer para sua vida e não viver mais presas a dores e traumas do passado. Cada vez quando você quebra os bloqueios, cada vez que essas situações se repetem, a sua consciência já vai te mostrar que isso é um bloqueio, que é um padrão e que não é a sua realidade e que você pode sim reescrever essa história. Gente, o bloqueio emocional, ele vale para relacionamento amoroso, para relacionamento familiar, relacionamento com os pais, relacionamento profissional. Nós temos bloqueios em todas as áreas das nossas vidas. E os bloqueios estão totalmente ligados às suas emoções. Pensando que suas emoções determinam 87% de cada reação que você toma, olha o tamanho do impacto que isso tem na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha agregado valor ao seu dia. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E eu tô aqui amanhã trazendo outro vídeo para vocês. Um beijo grande e Deus abençoe.